Fala você guerreira, ligadinho aqui na plataforma exclusiva sua do canal Historiografando. Hoje nosso encontro será exclusivamente sobre resoluções de questões. Eu trago aqui para vocês hoje 5 questões que elas versam sobre os assuntos já trabalhados até esse momento na nossa plataforma. Vamos lá, sem perder tempo? Acredito que você já pegou também o material, né, gente? O material sempre fica aqui, viu? Nesse caso, nós teremos 2 materiais, que é o material agora referente às aulas, que é o PDF das aulas ditas, e fora das aulas nós temos outro PDF com o nome apoio, alguma coisa do tipo assim, ou questionário, alguma coisa assim, tá bom? Então você vai precisar para essa aula do material de apoio de resoluções. Vem cá. Ó, gente, aqui diz o seguinte, a primeira questão. Ó, você resolveu, se não resolveu, nem dê play no vídeo. Vá resolver. Crie vergonha e vai resolver, beleza? Ó, o Ceará, como entendemos hoje, só surgiu no século XIX. De início, o termo se referia à área em torno dos fortes, no qual se realizaram as principais tentativas de conquista da terra. Sobre a colonização do estado do Ceará, é acerto dizer que, acerto é o que é correto dizer que, sobre o que, pessoal, que eu estou pedindo, sobre o processo de colonização, de conquista da terra, ó, colonização da terra cearense, tá certo? Então, as principais tentativas sobre isso, o que é certo dizer? Letra A de aprovação, o que é que diz? Ó? No século XVI, o Ceará ficou praticamente esquecido por Portugal, devido, sobretudo, à falta de grandes atrativos econômicos. De lambuja, de cara, meu aluno, está aqui o gabarito da questão. É letra A de aprovação, tá certo? As demais estão erradas. Vamos entender por que está errada? Letra B, ó. Atrativos como as especiarias existiam. Mentira, não tínhamos não. Aí você vai agora voltar no material olhando quais eram esses atrativos. Professor, o senhor pode aí dar uma clarezazinha para me encontrar mais fácil? Sim. Os atrativos que nós tínhamos eram sal, lembra lá? Sal, ambergris, lembra lá? E assim vai, né, pessoal? Papagaios. Nós não tínhamos a principal atividade econômica que eles esperavam. Por isso, aqui está errado. E uma das atividades que eles esperavam que nós tivéssemos era o quê? Especiarias. Letra B. O primeiro donatário da capitania, o Antônio Barros, quando veio colonizar suas... Opa, errado. Ele veio colonizar, gente. Ele recebeu a colonização de lá. De lá mesmo ele ficou. Lá mesmo ele nunca nem veio para cá. Viu? Encontrou um Ceará, que encontrou Ceará nenhum, o cara ficou na sua cadeira. O nosso primeiro capitão donatário. Então isso aqui está errado. Letra D. No século XVI, a economia do Ceará estava ligada mais com a riqueza, com as riquezas das minas. Acabei de dizer para vocês, sal, ambergris, era mais natural, com a natureza e não com a riqueza das minas. Letra E. A presença do espanhol Vicente Pinzón em janeiro, para alguns autores, teria feito do Ceará o verdadeiro local do descobrimento do Brasil. Para alguns autores, correto. Isso aqui estaria correto. Mas como eu orientei vocês lá na plataforma, eu orientei vocês a não ir para alguns autores. Eu quero que vocês se dirijam para o que a historiografia oficial diz. E a historiografia oficial diz que era quem? Cabral. Então, por isso que isso aqui está errado. Mesmo sendo visto isso em livros e apostilas, em apostilas, não em livros, isso aqui você não vai ter como a verdade. A verdade não é isso aqui é incorreção. Show? Gabarito, professor, gabarito letra A de aprovação. Boa, professor. Vamos para a segunda questão. 3 minutinhos, tá bom demais aqui para essa questão, né? Comentáriozinho feito, você que já vem da plataforma e está comigo lá, ficou show de bola, ficou fácil. Mais uma questão, ó. De acordo com a ocupação do atual território do Ceará, assinale a única passagem condizente com o tema, ou seja, o que está correto com o tema. Que tema? O atual território do estado do Ceará dentro do assunto ocupação. Letra A. Defender a faixa litorânea setentrional da América Portuguesa contra estrangeiros, em particular holandeses? Não, né, gente? Anacrônico. Os holandeses vieram depois, não nesse período aqui o qual nós estamos falando. Aqui seria, para correção da questão, os amigos franceses, tá certo? Então vou colocar aqui a correção como ficaria e já marcar um X em cima para não nos atrapalhar, que eu quero o que é condizente. Letra B. A criação do Ceará
A criação no Ceará de uma base de apoio logístico que facilitasse a conquista dentro dessa região norte da colônia não era entendido como um objetivo de cuidados para as terras. Errado, gente. Ó, os cuidados para as terras eram essencial para justamente eles começarem a marcar essas terras. E essas terras eram marcadas com o quê? Com ponto de apoio logístico que facilitasse. Então, dizer para vocês que o apoio logístico não ajudava em nada no cuidado da terra, aí esse não aqui está errado, viu? Ó, então eu vou fichar aqui com todo cuidado para você não entender isso como certo. Letra C. O atual estado do Ceará foi colonizado no advento da França equinocial. Mais uma pegadinha que muitos aqui eu caí. Nós tivemos duas França equinocial. Nós tivemos a primeira e nós tivemos a segunda. A segunda, sim, nós se encaixamos aqui, ó. Mas ele não falou primeira ou segunda. E quando aparecer na sua prova generalizando, você, ó, vai cortando, ok? Errada. Letra D. Foi apenas no século XVII que a coroa decidiu colonizar o litoral cearense por razões estratégico-militar. Gabarito da questão letra D de dado. Você viu comigo as três frentes de entrada que nós tivemos? A primeira, a segunda e a terceira. Tá lá nas aulas. Lembra direitinho? Eu disse para você atentar principalmente na segunda e na terceira, que eram as mais importantes, mas também não deixasse de estudar a primeira. Pois bem, então aqui está correto. O objetivo das três era razões estratégico-militares mesmo. Corretíssima. Essa projeção, digamos assim, de vinda para cá em cima da estratégia, do estratégico militar, se deu por conta da França equinocial, aqui bem pertinho no Maranhão. Para não perder nosso território, vamos lá montar barreiras estratégico-militar no Ceará, através da primeira, da segunda e da terceira. Show! Letra E, não está certo porque o abandono do atual estado do Ceará no século XVI não se encaixa no contexto das invasões sofridas no estado por parte de piratas. Errado. Os piratas também tiveram contribuição para a vinda dessas três expedições. E aí, estão gostando? Segunda questão, gabaritaram? Aliás, gabaritaram todas vocês, né? Mas a segunda ficou fácil, ficou show. Deixa eu apagar aqui o quadro para a gente já partir para a nossa terceira questão de hoje. São 5, tá, gente? Aliás, são 4. Vou te explicar já já porque a quinta não será. De acordo com a ocupação do atual território do Ceará, assinale a única passagem. Agora, dessa vez, ele quer a incorreta. A primeira tentativa oficial de colonização, né, do Ceará deu-se em 1603, com Pero Coelho. E aí, a primeira tentativa oficial de colonizar o Ceará deu-se em 1603 com Pero Coelho? Correto, professor. Deu sim. Gente, ficou só um errozinho aqui, ó. A primeira tentativa oficial de colonização, viu? Era colonização, perdão, ó. Ou então, colonizar o Ceará e tirar o Dzinho aqui, ó. Pronto, estaria resolvido assim, ó. De colonizar o Ceará, deu-se em 1603 com Pero Coelho. Tá ferinha, tá correto. Letra B, ó. A primeira expedição, cujo objetivo era explorar essas terras, combater piratas, fazer a paz com os índios e tentar encontrar metais preciosos. A primeira expedição, ela teve sim esse propósito, viu? Explorar as terras, combater piratas, fazer a paz com os índios e tentar encontrar metais preciosos. Professor, você não falou que era estratégico militar? As três são. A primeira, deixa eu anotar, a segunda e a terceira. Se cair na prova dizendo que as três tem estratégico militar, show. Agora, se disser falando sobre cada uma, aí cada uma teve o seu objetivo interno, tá bom? A primeira expedição teve esse objetivo aqui que está na letra B. A segunda foi religiosa. E a terceira você viu lá no nosso encontro, que eu não vou repetir aqui novamente, no qual a terceira, digamos assim, é atribuída a ela a fundação do Ceará, ao autor principal que veio na terceira. Letra C, ó. No advento da primeira tentativa de colonização do atual estado do Ceará, Pero Coelho passou a escravizar os nativos na região. Letra C, Pero Coelho passou a escravizar? Passou sim, houve sim escravização dos nativos. FGV vai dizer que não houve. Mais uma, letra D, ficou em cima, deixa eu só apagar aqui para ficar clarinho. Ó. Letra D. Por parte dos ataques dados na primeira tentativa de colonização do atual estado do Ceará, os indígenas resistiram a esse entrave europeu, com certeza. Eles resistiram até expulsar a primeira tentativa, tá correto. Eu quero o incorreto, lembre disso. A segunda tentativa de conquistar a terra cearense deu-se com os militares portugueses liderados por Francisco Pinto e Luiz Filgueira. Gente, Luiz Filgueira e Fernando Pinto eram padres jesuítas. Tudo bem? Então por isso que isso aqui está errado. E isso aqui é o gabarito da nossa questão, letra E. Ó.
Tentativa esta não militar, mas tentativa de cunho religioso, que eu explico bem para vocês isso lá no nosso encontro. Tá certinho? Bora lá passar para a próxima, quarta, penúltima questão de hoje. A gravura abaixo retrata o cotidiano da população local do Ceará, nesse período, no período de sua colonização. Sobre a colonização, assinale a incorreção, até rimou. Foram 5 as tentativas dadas para colonizar o atual estado do Ceará. Pronto, matou. São 3, acabou. As 3 as quais eu pedi que vocês dessem uma olhada. 3, acabou, morreu. As demais estão todas corretas. Não vou falar das demais aqui porque estão todas corretas. Se você quiser usar a letra B, a letra C, a letra D e a letra E para revisar, não tem erro nenhum. Tudo bem? Já revisado e revisto pelo professor. Agora a quinta questão aqui, ela tá feia, essa questão. Vamos lá. Muitas foram as tentativas de colonização do atual estado do Ceará. Sobre Martim Soares Moreno, dentro do Ceará e fora do nosso estado cearense, assinale a correção. Aqui nós temos 2 alternativas corretas. Por isso essa questão aqui está nula. Vou te explicar agora quais são as 2. A letra A diz, a constante tentativa de homicídio sofrido por parte dos indígenas. Então os indígenas sofriam sim homicídios, sofrida por parte dos indígenas. Ou seja, eles eram um sujeito passivo. E quem praticava esse homicídio contra eles? A turma do Martim Soares Moreno. Então a constante tentativa de homicídio sofrida por parte dos indígenas está correto. E da falta de atenção da coroa também está correto. Fizeram com que Martim Soares Moreno se retirasse do Ceará certinho em 1631. Para nosso entendimento, aqui seria o gabarito. Mas quando lá na letra D diz o seguinte, o escritor José de Alencar no livro Iracema, correta, no livro Iracema, José de Alencar não está no edital, mas ele faz parte da história cearense, por isso eu me preocupo em passar o que a banca FGV poderia cobrar, pensar em cima de uma alternativa. Obra de 1865, e novamente repito e digo, não se preocupem em querer se ater em datas, normalmente não se muda e não vão se mudar essas datas, a banca não vai fazer isso. Pega só o contexto. Homenageia quem? Martim Soares Moreno, o qual é considerado como fundador do Ceará, correto. A letra D também está correta, mas ele quer o quê? A correção. E nós não podemos ter 2 correções em uma questão. Por isso está errado. Vamos agora ver os erros da B, C e E. Martim Soares Moreno dirigiu-se para Pernambuco e não para Paraíba. Já achei o erro. Vamos lá? E continua os demais, viu? Onde foi combater os holandeses, lá em Pernambuco, como visto. Na visão tradicional, tem-se Duarte Coelho como fundador do Ceará. Errado. Não é Duarte Coelho, é Martim Soares Moreno. Letra E. Martim Soares Moreno, após a saída do estado do Ceará para unir-se em favor dos batavos, não, contra os batavos, que aqui são os holandeses. Tá ótimo? Então a questão está errada, porque é em favor dos batavos, não. É contra os batavos lá em Pernambuco. Show de bola? Volta cá comigo novamente, gente, Volta cá comigo. Volta cá comigo, não vai dar para voltar? Pronto, mas deu para entender, né, pessoal? Deu para entender toda a ótica, toda a projeção. Dá para voltar sim? Volta cá comigo, Deu para entender toda a ótica e toda a projeção aqui das questões. O objetivo não é voltar no conteúdo. O objetivo é você maciçar ele mais ainda. Estudar e revisar ele com essas questões. Foram 5, a última, infelizmente, né? O professor, na hora de digitar lá, colocou 2 questões corretas, mas toda prova é assim, sempre tem uma ou outra questão anulada ou retificada. E nós também não somos diferentes. Costumo dizer que eu não sou banca de concurso. Faço isso para assimilar o conhecimento. Então, guerreiro, mais uma batalha do dia feita com maestria e dedicação. Não deixa a peteca cair não, porque você vai buscar o que te pertence, a sua aprovação. Força, guerreiro, e até breve. Valeu!